Meus irmãos, vamos aproveitar o tempo, então, antes que bata o sinal do início da aula. Já vamos abrir em Eclesiastes, capítulo 10. Eclesiastes, capítulo 10. O assunto da sabedoria está presente aqui nos versículos, mas nós temos vários aspectos da aplicação da sabedoria. Então nós vamos ler aqui o capítulo todo hoje, explicar, Deus permitindo, mas vamos ler aos poucos para não perder a mensagem central de cada um. Versículo 1. Qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Vamos orar. Senhor, nos colocamos mais uma vez diante de Ti e nos entregamos, ó Pai, a Ti. E estamos em Tuas mãos para que o Senhor continue a falar conosco através da Tua palavra. Que os ensinos, ó Pai, sejam recebidos com gratidão e humildade nas nossas vidas. Para que possamos viver, Senhor, para que possamos praticar e não somente ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o capítulo 10, falando novamente sobre a sabedoria, mas agora num sentido mais direcionado. Antes, ele falava sobre vaidade, sobre a perplexidade que ele tinha diante dos acontecimentos da vida. Agora, nós temos uma direção mais clara sobre o caminho da sabedoria. Antes, ele se encontrava perplexo, levantando perguntas e questionamentos, mas aqui nós temos algo mais, digamos assim, direto, que se refere à sabedoria. Bom, versículo 1, usa uma metáfora. As metáforas, elas sempre estiveram presentes nas literaturas, porque o poder do símbolo é muito grande. Então, usa aqui a metáfora da mosca e o perfume. Essas coisas são comparadas com a vida, elas reforçam muito bem o ensinamento. Então, olha só, uma mosca, ou seja, muito pequena, insignificante, mas poderia estragar o melhor perfume, por causa do cheiro. Aí vai dizer, o que isso tem a ver? Aí explica depois. Assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Os irmãos sabem que algo estragado, apenas uma parte estragada, vai contaminando o restante. E às vezes começa só um pouquinho, mas vai contaminando o restante. Da mesma forma, só uma mosca morta, o cheiro, o perfume, a qualidade é perdida. E foi somente uma mosca. O que a gente pensa às vezes? Só um pouquinho não faz mal. Às vezes no próprio pecado nós pensamos isso. Só um pouquinho não faz mal. Só essa vez não faz mal. Mas é fato, irmãos, como diz esse texto aqui, que faz mal sim. Olha só no capítulo 9, como que uma coisa está ligada a outra, versículo 17 e 18, para entrar no capítulo 10. 9 e 17. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio,
valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Então, os comentaristas às vezes dividem o comentário indo até o versículo 1 do capítulo 10. Porque realmente o término do 9 está muito ligado ao início do assunto do capítulo 10. Já expliquei para os irmãos que essa divisão foi posterior, que na mente do autor o texto era corrido, era como se fosse uma carta. Você não coloca normalmente, né? Você não coloca numa carta as divisões e temas e subtemas, como se fosse colocar uma estrutura. Então, é como uma carta, é um texto corrido. Então, olha só, um só pecador destrói muitas coisas boas. Para edificar, leva muito tempo. Para destruir, pouco tempo às vezes. Normalmente é assim. Olha só, você precisa de sábio, não encontra. A cidade foi invadida, quem terá um conselho de sabedoria? Diz aqui Eclesiastes 9. Mas olha só, uma só pessoa consegue fazer um estrago muito grande na sociedade, na igreja ou em qualquer lugar. Vocês irmãos ficaram sabendo, a Porto Seguro foi invadida, né, por hackers. E não sei se era um grupo, mas mesmo que seja um grupo, são poucas pessoas para uma empresa do tamanho da Porto Seguro, não é? Foi um caos completo. Um só pecador destrói muitas coisas boas. Às vezes uma palavrinha que nós falamos em algum lugar, em alguma situação, o estrago daquilo vai ser muito grande. Então olha só, está falando da sabedoria aqui. Assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Então se você pega um pote branco e pinga ali alguma outra cor, seja de tinta ou qualquer pigmento assim, muda a cor, não muda? Às vezes uma pessoa que tinha uma reputação tão boa, uma pessoa estimada, mas descobrem na vida daquela pessoa um deslize moral, acaba. Mas ele fez tantas coisas, mas ele fez isso. Então veja, a sabedoria, por mais que a pessoa seja sábia, mas se há estultícia, se há tolice, isso estraga. O texto está falando sobre o cuidado máximo que nós devemos ter com a sabedoria. Buscar a sabedoria, até onde nós conseguimos buscar a sabedoria sem misturá-la com a estultícia. Estultícia significa tolice. Só um pouquinho não faz mal sim. Um pouco de estultícia estraga muita coisa boa. Uma queda pode destruir uma vida. Uma palavra pode arruinar um relacionamento. Você vai conversar com alguém e a conversa é conduzida com sabedoria. Vai colocando as coisas com sabedoria. De repente, a estultícia. Essa estultícia, essa tolice, destrói o que foi edificado antes. Nós não podemos relativizar isso no nosso coração, dizendo assim, foi só um pouquinho. Um pouquinho não faz mal. Vamos parar com essas desculpas que sobem assim no nosso coração. Aconteceu, mas foi só uma vez. Não, vamos dizer assim, aconteceu e lamento profundamente que tenha acontecido. Aconteceu e eu me arrependi de ter feito aquilo. E não dizer, aconteceu, mas foi só uma vez. Aconteceu, mas foi só um pouquinho. Não. Assim como uma mosca morta, pequena, naquele unguento,
já estraga, exala mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Salomão era muito sábio. O símbolo de sabedoria, até hoje, é Salomão. Mas o que tinha na vida dele? A estultícia. Foi um pouquinho, depois ficou maior, e maior e maior. Agora o coração do sábio, olha só, o versículo 2: o coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estulto para o da esquerda. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim a todos mostra que é estulto. O versículo 2 tem sido usado hoje às vezes para brincar, né? Não se refere à direita e à esquerda política, né? O sábio se inclina para o lado direito, mas o do estulto para o da esquerda. O Nicolas Ferreira uma vez fez essa brincadeira. Apesar de eu concordar com isso, que a esquerda ela não só é estulta, como é maligna, e a direita conservadora, tradicional, reflete os princípios cristãos, nós jamais, irmãos, podemos usar a palavra de Deus para brincar ou para usar fora do propósito para o qual ela foi escrita. É óbvio que o texto não está falando, irmãos, todo mundo sabe disso, da linha política, apesar de eu concordar. Os irmãos entenderam o que eu falei, né? Os irmãos entenderam. A direita, então, para o judeu, é o lado da destreza, da força, da habilidade. A maioria das pessoas tem mais habilidade com a mão direita, o pé direito, com o lado direito. E o esquerdo, então, se refere à fraqueza, à inabilidade. Mas não foi daqui que veio essa divisão de direita e esquerda, mas do lugar que as pessoas ocupavam lá nas assembleias. Aqueles que eram mais conservadores sentaram lá na assembleia, especialmente aquela francesa, do lado direito. Então os outros que eram os chamados progressistas, né, revolucionários, que queriam mudar a ordem das coisas, então eles se assentavam no lado esquerdo. Então por isso que ficou esquerda e direita. Aqueles que querem quebrar os costumes, as ordens, esquerda. Aqueles que desejam manter a ordem, os princípios da família, direita. Para o judeu, a ideia de se inclinar para a direita é se inclinar para a força, para aquilo que é mais habilidoso. Por exemplo, se você escreve com a mão direita e de repente precisa escrever com a esquerda, é uma dificuldade muito grande. Um amigo meu lá no seminário sofreu um acidente de moto, não conseguia mais escrever com a mão direita, a mão dele ficava assim para baixo, não conseguia segurar a caneta. Então você imagina, escrever em hebraico lá, com a mão esquerda, era muito difícil, ele se esforçou demais, teve que fazer fisioterapia, o professor aceitava, às vezes, ele falar a resposta ao invés de escrever. Então é isso que o texto está falando, a direita aqui, força, habilidade, a esquerda, fraqueza e futilidade. O sábio, ele se volta, ele se inclina para o lado direito, ou seja, para aquilo que serve, para aquilo que é útil, para aquilo que realmente vale a pena. Agora, o que o estulto, o tolo quer? Aquilo que é fútil. Cada um busca as coisas da vida de acordo com o que é. Por que ele está buscando isso? Porque ele é sábio. Por que esse está buscando aquilo que é contrário? Porque ele é tolo. Porque é tolo. Então a gente precisa resolver, irmãos, algo dentro de nós para depois pensarmos no fruto. Por que alguém está buscando isso? Vamos mais fundo, porque Jesus disse que do coração procedem todas as coisas. Nós não vamos encontrar as respostas nos condicionamentos, como eles chamam, sociais, na questão dos hábitos, dos costumes, são os chamados behavioristas, né, pela psicologia, ou seja, pelo comportamento. Ele é assim porque ele desenvolveu e aprendeu, condicionou este comportamento. De acordo com a palavra de Deus, é o seguinte: ele segue isso porque ele é sábio, o outro segue isso porque é tolo. É o que o coração é,
que determina o que nós buscamos. Por isso que a palavra de Deus diz, sobre tudo que se deve buscar, ou guardar, melhor dizendo, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, ou seja, as saídas da vida. E quando esse tolo da esquerda vai pelo caminho, o que ele falta? Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento. Ele vai, mas coisas faltam nessa pessoa. Imagina só, a pessoa vai enfrentar um desafio, mas falta para ele a formação, a habilidade, a destreza. O que vai dar? Vai dar errado, vai dar problema. Então, quando ele até vai pelo caminho, mas lhe falta o entendimento. Então, por isso que as coisas não dão certo para ele. Quando ele vai, lhe falta. E quando ele vai também neste caminho que ele está seguindo, ele evidencia. Ele não tem a habilidade, a sabedoria necessária para cuidar da sua vida e fazer o que é necessário. E isso fica notório. O do estulto para o da esquerda, o estulto fica notório. Olha assim, diz o versículo 3, assim a todos mostra que é estulto. Fica evidente, fica claro. Da mesma forma que a sabedoria, ela é evidente, a tolice também. Por isso, irmãos, que a gente precisa realmente cuidar do nosso coração, porque diz aqui, o coração do sábio se inclina para o lado direito, para aquilo que é forte, para aquilo que é bom, para aquilo que é para o da esquerda. Aí ele vai, esse estulto, o tolo, e no que ele precisa fazer, ele não consegue, porque a sua tolice inibe a sua vida de ir para frente. É alguém limitado, é alguém que de fato não consegue viver como nós vamos ver aqui para frente, ele não consegue se conduzir. E pior ainda, vai ficar evidente para todos. Irmãos, como é ruim quando a tolice de alguém fica evidente. Quando a pessoa ela é tida por mentirosa e todo mundo sabe que ela é mentirosa. Quando alguém é notoriamente um ladrão, mau caráter, adúltero. O caminho da tolice é isso. E quando ele vai, ele não consegue se resolver, não consegue fazer bem as coisas porque o entendimento lhe falta. E todo mundo percebe que ele é um grande insensato. Irmãos, às vezes nós pensamos na educação dos nossos filhos apenas no sentido assim, mais formal, deles terem habilidades matemáticas, linguísticas, etc. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos educar os nossos filhos, acima de tudo, no caminho da sabedoria. E a sabedoria é o temor do Senhor. Às vezes nós estamos tão preocupados em grandes promoções, em grandes cursos, universidades. Mas e se faltar a sabedoria? E se cair na estultícia, na tolice, nas coisas que não agradam a Deus? De que adianta? O coração do sábio, então, busca o lado direito, da força, da destreza. A palavra, versículo 4 a 7. Levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar. Porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador. O tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. Vi servos a cavalo e príncipes andando a pé, como servos sobre a terra.
Bom, isso aqui a gente precisa explicar para não dar a impressão de que o simples fato de ser rico já é uma valorização da pessoa, não é isso. O próprio texto de Eclesiastes e a Bíblia como um todo não ensina isso. Então vamos lá, versículo 4. Levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar. O autor aqui, o mestre, que é o pregador, ele está instruindo alguém que ocupa um lugar junto ao governador, um governante, uma autoridade. Então o governador, por alguma razão, não importa qual, ficou indignado, e a indignação deste governador caiu sobre o governado, né? Aquela pessoa que está ali com ele. Qual que é a tendência do homem quando ele sofre ofensa, quando alguém briga com ele? Vou sair, eu não quero mais. Nossa tendência é essa. Ele falou, na forma como ele falou comigo, eu não gostei, eu vou sair. A pergunta é, vai sair para onde? Porque qualquer lugar que você for, vai ouvir ofensa, gente não vai gostar da gente, vai ter coisa errada, vai ter isso e aquilo. Então o texto está dizendo, não deixes o teu lugar. Podemos aplicar com a devida proporção aqui, irmãos, até na igreja. Aquele irmão fez isso comigo, eu vou mudar de igreja. Existem questões que justificam a mudança, né? A própria mudança de casa da pessoa, ou atendendo a um chamado para trabalhar em algum lugar, isso nós entendemos. Agora, porque aquela pessoa falou de uma forma que eu não gostei, então eu vou mudar de igreja. Essa pessoa não vai parar em igreja nenhuma. Ela vai ficar ficando assim, porque isso faz parte, irmãos, da convivência, dos relacionamentos. Agora, se a sua esposa, o seu marido, falar com indignação, de uma forma inadequada com você, o que faz? Abandona também o casamento, é isso? E se o filho falar assim também, manda ele embora de casa? Por isso os casamentos não duram hoje, porque as pessoas, ao invés de lidarem com as situações, procuram o quê? Fugir, escapar. Ao invés de lidar, de conversar, procura fazer exatamente o que está falando para não fazer aqui. Não deixes o teu lugar. Jesus estava ali com os 12, um era traidor desde o começo, e não parecia diante dos outros, só o Senhor Jesus sabia. Pedro, inconstante, Tomé, duvidando, e cada um com os seus problemas. O outro, um era romano, o outro servia a Roma, o outro era zelote. E então, o que Jesus vai fazer? Vai abandonar o ministério? Vai abandonar o preparo daqueles discípulos? Não, ele não deixou o seu lugar. O que fazer então com a indignação do governador ou do seu chefe? Que, não gosta de você, ou falou de uma forma atravessada. Irmãos, a Bíblia ensina a termos paciência e suportarmos as coisas. É difícil? É difícil. É desgastante a indignação? Você imagina a indignação do governador. Mas o texto está dizendo o seguinte, não vá embora. Não deixe o seu lugar. Ao invés de pensar em escapar, ou ao invés de alimentar mágoa porque não falou direito com você, etc., pense em ter o ânimo sereno, que é o ânimo da sabedoria. Porque a palavra com sabedoria, ela consegue, com o tempo, com muita oração, quebrar a palavra da indignação. O ânimo sereno acalma grandes ofensores. Então, o texto está dizendo, ao invés de você receber esta indignação, ao invés de acolher essa ofensa, fique tranquilo na presença do Senhor.
Fique calmo. Seja sóbrio. A gente não pode permitir, irmãos, que as palavras externas ou as circunstâncias moldem as nossas emoções. Chegar em casa assim, bater na porta, gritando com todo mundo, aí a pessoa diz: por que você está assim? Porque o meu chefe falou comigo desse jeito. Então, a influência do seu chefe é muito grande na sua vida. Eu passei por isso e por isso, descompensei completamente. Então, quem domina? É a circunstância, a situação ou o espírito? O ânimo sereno acalma grandes ofensores. Falta, irmãos, a palavra da sabedoria, da pacificação, a palavra que acerta no ponto certo e que, ao invés de inflamar ainda mais a situação, vai trazer serenidade. O governador merece respeito. Então, o que o súdito poderia falar? Mas ele poderia ter tranquilidade, um ânimo sereno, para acalmar, pacificar aquela situação. Como lidar então com a indignação do governador? Primeiro, não saia do seu lugar, não perca o ânimo sereno. O ânimo sereno vai acalmar você. Claro que nós somos pó e cinza, nós somos fracos. As nossas emoções, elas não são estabilizadas como deveriam ser. Nós não somos pessoas assim estáticas e frias. Então, se alguma indignação, uma palavra forte, ofensiva cai sobre nós, é claro que isso mexe com as nossas emoções. Mas, em oração, no dom do Espírito Santo, Deus tranquiliza o nosso coração, irmãos. Agora, isso é oração. Não é no embate, não é na rivalidade, não é devolvendo a ofensa que a situação irá melhorar. Então, este dom, o dom de Deus, do ânimo sereno, acalma a pessoa ofendida e os outros também. O provérbio diz: a língua branda esmaga ossos. A pessoa com sabedoria, que usa as palavras com maturidade cristã, ela fala de tal forma que o que ela fala entra fundo, mas não é porque ela está gritando, ou porque está indignada, porque está batendo, mas porque aquelas palavras são palavras de sabedoria, palavras espirituais, palavras regadas com oração. Então, muitas vezes aquilo vai entrar tão forte no coração, o outro vai mudar. Precisa ter muito cuidado para a educação dos filhos não cair nisso, de gritaria, de ordem, sem conversa, sem instrução, sem explicação, sem oração. Tantas vezes um cônjuge está estressado por diversas razões e está lá falando com o filho não está ouvindo, o filho não está atendendo, etc. Vem o outro que está mais calmo e chama o filho para conversar, não interrompe o outro que está falando, porque muitas vezes o filho não respeita o pai, porque a mulher não respeita o pai, e o filho às vezes não respeita a mãe, porque o marido também não respeita a mãe. Então, se um entra na fala do outro, quando está conversando com o filho, a criança vai perceber, olha, nem eles sabem o que deve ser feito. Criança é esperta, viu, irmãos? A gente que acha que eles estão assim meio desligados, mas eles são espertos. Então, eles vão pegar isso, essa incoerência dos adultos. Mas a pessoa sábia vai chamar depois, conversar, instruir, disciplinar fisicamente, se for preciso também. Se a criança não está não está ouvindo, disciplina física. E ora, depois abraça no final. Essa palavra em que olhou, em que ouviu, em que conversou, tem muito efeito na sua aplicação, na sua eficácia. Irmãos, o número de casos, o policial estava me contando outro dia,
de violência contra a mulher, violência contra os filhos, nesse período de pandemia que ficou todo mundo preso, né, em casa, foi muito grande. Mas a culpa é de quem? Será que os pais não conseguem mais conviver com os filhos, então? O que está acontecendo? Os filhos são fonte do quê? De alegria ou não? Primeiro, não deixe o seu lugar. O cristão não abandona o barco, não abandona o seu chamado, não abandona o seu trabalho, porque aconteceu isso e aquilo. Irmão, se nós fôssemos agir desta forma, já deixar o lugar, não tinha ninguém aqui mais, não é? Eu já não seria pastor, os irmãos não seriam presbíteros, diáconos, você não estaria também na sociedade, porque as coisas acontecem e nós causamos também, viu? Vamos parar de achar que sempre nós sofremos essas coisas, nós causamos também. É por isso que a gente convive com isso. Não deixe o seu lugar, pelo contrário, tenha um ânimo sereno. Agora, o governador que tem essa indignação do versículo 4, ele também erra. Diz aí o versículo 5. Erro que procede do governador, na situação que ele está observando ali. O tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. Então, olha só, não está exaltando a pessoa rica na riqueza em si mesma. Tanto que o Senhor Jesus condenou várias vezes os ricos que colocavam sua confiança na riqueza. Tiago também. Mas observe o paralelo que é comum na Bíblia, o Antigo Testamento, né? O tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. Então, os ricos aqui são os ricos sábios. São pessoas que, digamos assim, conseguiram muitas coisas por causa da sabedoria, porque agiram bem, porque buscaram habilidades, fizeram negócios, trabalharam bastante. Não é o rico pelo rico, mas é o rico sábio em contraste com o tolo. Certo, irmãos? Ficou claro isso, o paralelismo? Ok. O que acontece com o governador por alguma razão? Corrupção, preferência, afinidade, muitas coisas. Ele pega aquele que é insensato e o coloca numa posição maior de influência. Irmãos, a posição é importante no sentido da influência que a pessoa tem. Não pelo cargo em si, a posição em si, mas a influência que vai ter. Então, às vezes a gente fala assim, não, tanto faz ser isso, ser aquilo. Não, porque a influência da pessoa nesse lugar vai ser maior. Então, qual área que a gente precisava de mais influência cristã? Nas universidades. Dominando a educação, você domina tudo. Você domina a mente. O Olavo de Carvalho fala muito isso. Ele fala, quer pensar em algo diferente, tem que pensar na educação, na reforma, nas universidades. Ele está certo. Porque ele está criando a mentalidade do povo. Agora, grandes alturas, então não é que a pessoa aqui é elevada porque ela ocupa aquele cargo, mas é a questão da influência, irmãos. Os tolos no poder. E se um tolo está no poder, ele vai agir em favor de quem? Dos outros tolos também. E o sábio, aqui no caso os ricos, né, fazendo esse contraste, lá embaixo, tirando a influência, tirando o poder de ação e etc. Irmãos, isso aqui é muito o que nós estamos vivendo, não é? Hoje em dia. Certamente o que nós estamos presenciando, um corrupto libertando o outro, um corrupto favorecendo o outro.
Como pode alguém que tem vários processos, não teria vida para pagar tudo que fez? Está solto aí, está solto. Pode ser o presidente do Brasil, está solto aí. Por corrupção, por ganância, a tolice que ali exala profundamente daquele homem, mas colocado em grandes alturas. A Igreja Batista me surpreendeu porque fazia tempo que eles não tomavam uma decisão mais forte, mas tomaram. Despojaram, desligaram aquele pastor Ed René Kivitz. Os irmãos devem ter visto. Foi uma atitude corretíssima. Corretíssima. Ele disse que a Bíblia tinha que ser atualizada. Ele disse que a gente não pode condenar a homossexualidade por causa de 2 ou 3 versículos. E várias outras coisas que ele falou, algumas eu não posso nem mencionar aqui. Declarou publicamente que é de esquerda no sentido político, então não pode ser pastor, alguém assim. Não pode estar no cargo mais alto da igreja. Os irmãos entendem, não estou falando de exaltação humana, etc., mas de influência, que é o da pregação. O povo vai se reunir diariamente para ouvir o pregador dando esse tipo de ensinamento, que a Bíblia precisa ser atualizada, que a mulher não precisa ser mais submissa, que agora é outra cultura, etc. A Igreja Batista fez certo e desligou ele. Desligou. Agora, qual que foi o movimento contrário? Estão fazendo acepção de pessoas, estão excluindo o próximo, e muitas outras coisas que falaram, que absurdo, são fariseus condenando aquele que está ganhando tantas almas para Jesus, porque a igreja dele realmente enche muito. É Ibabe, eu acho o nome da igreja, não é Ibabe? Mas o tolo, ou seja, que faz declarações tolas, não pode ser colocado em lugar de influência. E os servos, aqui no versículo 7, servos a cavalo e príncipes andando a pé como servos sobre a terra. Irmãos, olha só, a Bíblia defende sim a hierarquia. A Bíblia considera normal que alguém que tem uma posição maior seja honrado, certo? Isso é normal. Então, enquanto presidente lá da sua empresa, não a pessoa em si, mas enquanto presidente da sua empresa, teve lá uma festa, uma confraternização, o melhor lugar vai ser do presidente da empresa, ou não? É normal isso. E deve existir essa consideração pela hierarquia, pelas autoridades, autoridade menor, autoridade maior. Eu vejo aqui nos policiais, evidente que quem chega tem que levantar, e os outros têm que parar tudo que estão fazendo. Ah, porque ele é melhor? Não, mas a autoridade dele é maior. Então, a Bíblia defende, a mesma Bíblia que diz que nós não podemos fazer acepção de pessoas, que todos nós somos iguais aos olhos de Deus, mas a mesma Bíblia defende o princípio de respeito e honra às autoridades, autoridade maior, etc. Então, o versículo 7 está dizendo isso. Vi servos a cavalo e príncipes andando a pé como servos sobre a terra. Então, o texto não está dizendo, escravo, então tem que andar a pé mesmo, tem que sofrer, não sei o que. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está falando sobre a honra que cabe às autoridades, honra maior, quanto maior a autoridade. Está falando dos méritos, sim. O que a pessoa lutou para alcançar, então ela cabe a honra a esta pessoa. É incoerente nós queremos, irmãos, nós temos o desejo, a intenção de igualar todas as coisas. Esse não é um princípio da palavra de Deus. Então a pessoa lutou, quase morreu e chegou naquela posição, ela merece honra maior do que aquele que não fez isso. A diferença entre honra e honra está claramente definida na palavra de Deus. Por exemplo, às vezes nem é o caso de autoridade, como é o versículo 7,
mas de idade. Tinha uma lei em Israel, está escrito lá em Levítico: na presença das cãs, ou seja, dos cabelos brancos, te levantarás. É educado levantar quando a pessoa vem cumprimentar, mas ainda mais a postura deve ser de reverência, no sentido de respeito, quando é uma pessoa mais idosa. Não, vamos igualar. Eu chamo meu pai de velho, eu chamo minha mãe de... minha mãe, assim, é como se fosse irmã. Não, não é não. É mãe, é autoridade. É pai, é autoridade, não é igual não. Antes pedia a bênção, né? E os pais falavam: Deus te abençoe, meu filho. Tinha o pai sentado na mesa ali, na posição central. Hoje os que estão dominando tudo na mesa. O que vai refletir na escola, na sociedade e na igreja? Uma falta de referência no que se refere à autoridade. Uma falta de referência de quem tem um posto e deve ser respeitado. Bom, acho que ficou claro aqui a questão dos versículos 5 a 7, que no primeiro momento pode dar uma estranheza. Mas o conjunto da Bíblia, irmãos, quando um versículo parece um pouco estranho para nós pegamos o que a Bíblia toda ensina, porque esse versículo não está desligado da Bíblia, ele está dentro do conjunto da palavra. Então você pega o que a Bíblia toda ensina e joga a luz aqui, aí entende. Fica mais fácil de entender, porque a Bíblia explica a Bíblia. Nesse caso do pobre, o próprio livro de Eclesiastes aqui elogia o pobre, desde que ele seja sábio. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Eclesiastes 4:13. Então veja, não é a pobreza pela pobreza ou a riqueza pela riqueza. E no capítulo 9, que nós acabamos de ver, o pobre, porém sábio, versículo 15, livra a cidade pela sua sabedoria. Então, infinitamente melhor um pobre sábio do que um rico tolo. Porque o rico tem a riqueza, mas ele não tem a sabedoria nele. Ele tem algo fora dele, mas ele não tem algo nele. Semeadura, vamos lá, versículo 8. A semeadura da sabedoria. Quem abre uma cova, nela cairá. Quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra. Quem arranca pedras, será maltratado por elas. E o que racha a lenha, expõe-se ao perigo. Parece pessimista, não parece? Você abriu uma cova, então você vai cair nela. Abriu um muro, uma cobra vai te morder. Parece assim, o que tiver que dar errado, o que for possível que dê errado, vai dar errado. Mas é certo que a palavra de Deus não está colocando isso. O versículo 10 fala sobre afiar o machado antes de usar, para não perder tempo e esforço. Então, no versículo 8 a 9, está falando primeiro: tenha cuidado quando você for trabalhar. Sabe o que esse texto está dizendo? Seja uma pessoa mais esperta no trabalho, mais produtiva, mais ágil, mais consciente, mais cuidadosa quando for realizar as coisas. Outro ponto, tem que assumir o risco. Se eu não conseguir dormir direito, eu não vou fazer faculdade. Então nunca vai fazer faculdade. Quem faz faculdade, trabalha, não dorme direito, é uma luta. Quer ter filhos? Tem um preço de ensinar, tem que ter paciência, dorme pouco, aí um fica bom, aí o outro fica doente, parece que eles revezam, né? Parece que eles combinam para revezar. As coisas exigem um esforço, tudo que vai fazer bem tem muito esforço. Então a pessoa diz assim: eu não vou abrir uma cova porque eu posso cair. Eu não vou pegar o metrô
porque eu posso ser assaltado. Irmão, se nós colocarmos tudo o que pode acontecer, a gente nem estaria sentado aqui, porque o teto pode cair. A pessoa começa a entrar numa loucura, numa ansiedade, ela diz o seguinte: eu não vou ficar em nenhum lugar, mas eu vou ficar dentro de casa. Agora, a loucura se instala dentro de casa também. Então, olha só, eu não vou quebrar esse muro, eu não sei se eu vou fazer direito. A pessoa fica sempre receosa de tomar uma iniciativa de trabalho e de execução. E qual que é a velha desculpa que Deus não aceita? Eu prefiro não fazer do que fazer mal feito. Aí a pessoa não faz quando ela poderia fazer. Deus diz, nós temos que evangelizar. Eu não sei evangelizar, então eu prefiro não fazer do que fazer mal feito. Deus deu essa opção. Todos nós somos evangelistas. Então não adianta escapar dos riscos que a vida traz. Vou cavar aqui um buraco no chão, posso cair? Posso. Vou quebrar esse muro, construir, etc. Uma cobra, porque as cobras se escondiam naquela época dentro dos muros. Tinha uns buracos, elas se escondiam. Então o sujeito estava quebrando lá o muro, uma cobra ali dentro. Pode acontecer? Pode. E às vezes, irmãos, essa neurose de cuidado, de preservação, de não se machucar, de não correr risco, os pais transmitem para os filhos. A criança que brinca é criança que se machuca mesmo, que se frustra na brincadeira lá e chora. Sempre tem isso, sempre teve. Estamos numa classe aqui de adultos. Quantas vezes você se machucou nas brincadeiras? Quantas vezes perdeu e foi injusto, aí chorou? Não é isso? A vida é isso. Agora, não dá para proteger sempre todas as situações. Olha só, quem arranca pedras será maltratado por elas. Quebrar o piso do banheiro, lá você vai quebrando, vai respingando, a gente coloca uma proteção, etc. Porque se machuca, o jeito cai na obra. O que racha a lenha, olha o versículo 9, expõe-se ao perigo. E quem não assume a vida, não tem experiência de nada, não faz nada, apenas mantém. Então esse texto está dizendo o seguinte: assuma então os riscos. Os irmãos entendem que eu não estou falando de ser uma pessoa que caia na temeridade, né, nos riscos desnecessários e cai em aventura aí da vida sem a prudência que a palavra de Deus ordena. Mas uma criança que o pai fica correndo atrás, ou a mãe, porque pode se machucar nisso, pode se machucar naquilo, e fica quase assim: calma filho, calma, e o menino já é grande, está trazendo uma insegurança para esta criança. Não vai enfrentar as coisas da vida. Tem que enfrentar o desafio, tem que enfrentar o risco, tem que se machucar na batalha, sim. O que Paulo disse? Eu trago no corpo as marcas de Cristo. O corpo inteiro de Paulo era machucado. Se ele tirasse, às vezes, eu ia falar camiseta, mas naquela época era aquela capa, você ia ver aqui atrás os vergões que aquele homem tinha. Talvez não enxergasse direito por causa das pedras nos seus apedrejamentos. O que ele pensava? Melhor eu parar. Melhor eu voltar para Jerusalém, que nem João Marcos fez. Nós estudamos aqui na quarta. Quando ia entrar na Ásia, voltou para a mãe. Disse: esse Paulo é muito doido. Esse Paulo enfrentou lá na ilha de Chipre, agora estou indo nem sei para onde. E realmente foi apedrejado numa cidade, na outra quiseram matar. Uma situação aqui e ali, ele voltou para a mãe dele. Não enfrentou, mas Deus o restaurou. E aí Paulo disse: traga o João Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Portanto, os missionários, como nós vimos aqui, são pessoas que Deus trabalha também para enfrentar
Estava conversando antes com a Priscila, como Deus trabalha na vida desses homens para que eles enfrentem, no caso do reverendo Osni, enfrentar aquela realidade lá que nós conhecemos. O que ele poderia pensar? Não, estou correndo muito risco aqui, vou para casa, que isso? Loucura. Mas não, está lá. Deus dá coragem para o servo dele, irmão. E a gente não pode sempre ficar calculando o preço das coisas e o risco. E dizer assim, eu não vou rachar lenha, porque eu estou exposto aqui ao perigo. Vamos enfrentar, irmãos. As palavras e os atos, então, dispõem os nossos caminhos. Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Esses provérbios são maravilhosos, porque numa imagem assim traz uma sabedoria muito profunda. Quando eu estava lá no IBEL, tinha um professor, o reverendo Gilson, que ele falava o seguinte: agora é o momento de afiar o machado. O que ele queria dizer com isso? Estudar, viver dentro da biblioteca, viver em cima dos livros, estudando, preparando. Acima disso, obviamente, a leitura bíblica e a oração. Mas o que se refere ao nosso preparo lá de estudo, era essa aplicação que ele estava dando, afiar o machado. Irmãos, e os tempos da nossa vida passam, não é? Precisamos aproveitar as oportunidades que nós temos para afiar o machado. E olha só, às vezes a pessoa está ali trabalhando em algo, trabalhando. O ferro já está ali embotado, ou seja, já está desgastado, não corta mais. Mas a pessoa continua tentando, está embotado, mas ele nem pensa mais, ele está no automático, tentando. E para conseguir o corte, o que ele precisa fazer? Redobrar a força, diz aí o versículo 10. Ainda mais, porque não está afiado. O que o sábio faz? Ele para um pouco, ele pensa, o sábio pensa na situação, o que está acontecendo aqui? Por que não corta? O sábio pensa. Então ele afia, e ele não perde tempo quando ele está afiando. Porque quando vai cortar, apenas encosta, o negócio já corta. Irmãos, nesse provérbio tem muita sabedoria para a nossa vida. Se você pensar aí na sua vida, tem 1000 aplicações. Algo que nós dedicamos tempo para pensar e refletir, sai melhor depois, do que simplesmente estar ali trabalhando e não estar pensando mais no que está fazendo. Redobra a força, sendo que uma situação poderia ser resolvida mais facilmente, de uma forma mais prática, objetiva. O corte afiado aqui, pensar melhora o agir. Ele demora muito para concluir esta obra. Mas por que ele demora? Não é porque ele faz bem feito? Aquele ali faz em 2, 3 dias essa obra difícil. Mas como será que ele faz? Não é aquela expressão já conhecida, o barato sai caro? Quantas vezes, irmãos, a gente experimentou isso na pele? Mas aí você vê alguém que até demora mais, num primeiro momento, mas o trabalho sai melhor. Pensa, então não é só agir na vida, ficar batendo ali o ferro, sendo que já está embotado, você já não está mais afiado. Vamos pensar, irmãos, antes de agir. Nós vamos entrar num movimento assim, sem sentido. Lembra daquele filme muito interessante do Chaplin, Tempos Modernos? Ele estava lá na fábrica de produção, ele já embotou ali também, então ele ficava apertando aqueles parafusos,
Ele estava tanto no automático que quando ele saía, ele continuava apertando, apertou o botão da mulher, lá a mulher ficou ofendida. A pessoa entrou assim no automático, ele já nem sabia mais o que ele estava fazendo. A sabedoria resolve com bom êxito. Quando alguém chega para alguém que não está produzindo tão bem, e um observador novo tem um olhar diferente na situação e diz assim: será que não era melhor fazer assim? Vamos ouvir-nos. É uma sugestão, mas quem sabe aquela sugestão pode fazer você avançar muito. Não é melhor fazer assim? De repente faz de outro jeito e produz muito mais. Pessoas que às vezes estão ali e são excelentes observadores. O corte não está afiado. Segundo, tem o encantador aqui da cobra, né? Por várias razões tinha o encantador da cobra, aí versículo 11. Hoje é mais uma brincadeira, uma cena assim interessante, que aquele encantador toca a flauta, lembra dessa cena? Aí a cobra vai saindo do cesto, assim, meio que dançando. Aquilo é um encantador. Agora, poderia ter um encantador também para a cobra não atacar, várias outras situações. Agora você imagina, o sujeito sabe encantar a cobra, né? Ele sabe dominar a cobra, mas ele é tão descuidado que antes do encantamento ele é mordido por ela. É isso que está escrito no versículo 11. Se a cobra morder antes de estar encantada, quer dizer, ele consegue encantar, mas ele é descuidado, então a cobra morde ele antes. E daí que ele consegue o encantamento depois, se a cobra mordeu antes. Está falando aqui, irmãos, de uma pessoa que até sabe alguma coisa, mas ela tem falta de atenção. Falta de cuidado, falta de astúcia. Então a cobra venceu o encantador aqui, venceu o homem, venceu a pessoa. O que faltou para o encantador? A percepção. Da mesma forma que o corte aqui não foi observado, como já estando embotado, né? Sendo ineficaz, aqui também o encantador distraído foi mordido pela cobra que ele intencionava encantar. Amados irmãos, que Deus nos dê mais sabedoria na vida. Que Deus nos ajude a pensar assim na nossa vida, olhando para essas lições. O que isso tem a ver comigo? Eu poderia dar exemplos aqui, mas cada um tem o seu exemplo específico, na sua vida específica para aplicar. Que Deus controle a nossa mente, que Deus controle as nossas palavras, que Deus domine o nosso coração. Porque a sabedoria que vem do alto é a sabedoria do Espírito Santo. A sabedoria do Espírito Santo é a sabedoria que nos faz ver a vida, que nos faz refletir, que nos faz pensar. Vamos orar. Santo Deus, pedimos ao Pai a Tua luz, para que possamos viver bem neste mundo. Pedimos ao Pai que o Senhor nos abençoe, para que as nossas obras glorifiquem o Teu nome, para que possamos observar melhor, para que possamos pensar melhor, falar melhor. Ó Deus, tira da nossa vida aquilo que é tolice, aquilo que é insensatez, aquilo, ó Deus, que não vem de Ti. Que aqui, Senhor, nesta casa de oração, no nosso lar, nossa família, no trabalho, nas ruas, a cada momento, Senhor, que possamos exalar, que possamos refletir o bom perfume de Jesus Cristo, que é o perfume mais puro, o perfume mais cristalino.
Deus, tem misericórdia das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.